Muito bem. O que nós vamos falar agora? Um resumão sobre as diferenças entre os modos de desfazimento e sanatória de um ato do nosso processo administrativo aqui, que vale para todo e qualquer ato administrativo. Quando é que se revoga, quando é que se anula, quando é que se convalida, o que pode ser revogado, o que pode ser anulado, o que pode ser convalidado, o que não pode ser revogado, o que não pode ser anulado, enfim. Vamos aqui. Então, os modos de fazimento ou sanatória, note aqui. Revogação, anulação, convalidação. Muito bem. Veja, nós vamos tentar entender. Qual é o motivo que leva a administração a revogar? Quem é que pode revogar? Quais são os efeitos dessa revogação? O que são ressalvados quando há essa descontinuidade, esse desfazimento do ato pela revogação, pela anulação, pela convalidação. Então, veja, o motivo da revogação é um ato legal. Você não pode revogar ato ilegal, você não pode revogar ato exaurido, ato que já precluso, mas naquele momento se tornou inconveniente, inoportuno. Então o poder que eu estou usando aqui é o poder discricionário. Então é aqui pode, né? Vimos lá atrás. Quem é que pode revogar? A própria editora do ato, a própria administração. Note que o judiciário não pode revogar o ato administrativo de outro poder. O judiciário só pode revogar ato administrativo quando for os atos editados por ele, quando ele está na sua função atípica, na sua função administrativa. Então, a administração pode revogar uma licitação. A administração pode revogar um ato que produziu lá no exercício da função administrativa. Mas esse ato, embora seja revogado pela própria administração, claro que ele vai à apreciação do juiz. Nenhum ato, lesão, ameaça de direito será excluído da apreciação judicial. Efeitos ex nunc. Nunca retroage. Opera doravante, daqui para frente, daqui em diante. Guarde assim, nunca retroage, daqui para frente. Ressalvam-se, está lá na lei, os direitos adquiridos. A lei não prejudicará o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. Temos aí a consagração do nosso famoso princípio da segurança jurídica, da proteção à confiança. Muito bem. Então, se eu fosse dar um conceito de revogação, eu diria que a revogação é o desfazimento de um ato legal, porém inconveniente e inoportuno, feito pela própria administração, com eficácia ou efeito ex nunc, protegendo, ressalvando os direitos adquiridos. Anulação. Então, a anulação é de ato ilegal. Então, há um vício de legalidade aí. Há um vício insanável. Faltou a competência, não está revestido da forma própria que a lei pede, né? Então foi assinada o ato de demissão pelo chefe de departamento. Então essa demissão está nula, deve ser anulada. Só quem pode, a maior autoridade do poder. Devia usar um decreto, usou uma portaria, quando a lei pede o ato normativo, decreto. Sujeito, quem é que pode anular? A própria editora do ato, a administração, ou o judiciário, se provocado. Então, note aqui uma coisa. A administração pode agir de ofício ou mediante provocação de terceiros. O judiciário não. O judiciário precisa de uma provocação. Então, você tem que entrar com uma medida.
para que ele entre e anule aquela, por exemplo, a sua eliminação de um certame. Você volte da sua demissão, volte a ser reintegrado. Os efeitos, em regra, ex tunc. O nunc, de nunca retroage, doravante, o tunc que volta ao tempo, retroagem à origem do atos, anulando consequências passadas, presentes e futuras. Para trás mente, presentemente e para frentemente, como diria o famoso prefeito lá da novela. Né? Então, ex tunc, volta ao tempo. Ressalvam-se os terceiros de boa-fé. Pessoas estranhas ao ato, não sabiam da ilegalidade, foram envolvidos presumindo a legitimidade do ato. Nós aprendemos que todo ato administrativo presume-se legítimo, porque presume-se que o administrador está fazendo tão somente o que a lei permite, autoriza, faculta, e entrou bem, né? Entrou bem. Muita gente aí usa um macetezinho para o nunc, para não esquecer durante a prova. É estranho, é meio absurdo, mas funciona. Ele diz que o nunc você bate na nuca ó, e vai para frente, daqui para frente. O tunc você bate na testa e vai para trás. Tá aí. Cuidado para você não ficar lá na prova, lá batendo na testa, batendo na nuca, e todo mundo vai achar que você está doido. Mas é um macete, é uma coisa que funciona quando dá o branco. Lembre disso. A convalidação, a sanatória, o aperfeiçoamento do ato. Aperfeiçoamento do ato. Os vícios ou defeitos sanáveis. Nós já falamos que tem que ser na competência, salvo se for competência exclusiva. Competência exclusiva nós aprendemos, não pode ser objeto de delegação. Então não caberia a sanatória. Então caberia só a sanatória se a competência for privativa. Lembra da história? Era uma autoridade que concedeu um benefício para um interessado, para um cidadão, só que ele não tinha competência para isso. Aí veio a autoridade competente, percebendo aquilo, resolveu convalidar. Não causou prejuízo ao erário, não causou prejuízo a terceiros, enfim, convalidou, aperfeiçoou. É como se tivesse colocado a legitimidade nesse ato, a competência nesse ato. Ou então na forma, desde que essa forma não seja necessária ao ato, desde que essa forma não seja definida pela lei. No meu exemplo que eu dei há pouco, o cidadão baixou uma portaria, quando a lei era bem clara, tinha que ser um decreto. A forma prevista para aquele ato é de um decreto, nunca poderia ser por uma portaria. Então, nesse caso aí, o vício é insanável. Então, a regra é, eu só posso convalidar quando o vício... Vamos relembrar. Os elementos do ato administrativo são 5. Co, fi, fo, mob. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. E eu só posso convalidar quando o vício sanável está na competência, salvo se exclusiva, na forma, salvo se tem a previsão na lei que só pode ser aquela. Então, em tese aí, nos outros eu não posso convalidar finalidade, motivo e objeto. Então, não há convalidação para esses requisitos. Vou repetir. Para competência exclusiva, para a forma quando prevista em lei, para a finalidade, motivo e objeto. O sujeito, a própria administração. Os efeitos ex tunc, volta lá na origem para convalidar tudo, desde o início do ato, que foi editado sem a competência para tal, mas não era uma competência exclusiva, é privativa, eu validei todos os efeitos para trás, presente, para frente. E terceiros de boa-fé, o interesse público, aí serão ressalvados, serão protegidos, ok? Do recurso.
Então, das decisões administrativas, cabe recurso em face de razões de legalidade e de mérito. Então, como é que é essa história? Está aqui o nosso organogramazinho da estrutura organizacional. Esse chefe aqui indeferiu um pedido meu, eu entro com recurso contra ele, que poderá fazer a reconsideração. Se não, encaminha para cá, para a autoridade superior. Muito bem. Razões discricionárias, juízo de valor, questões de legalidade. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, olha lá, a qual, se não reconsiderar, no prazo de 5 dias, encaminhará a autoridade superior a ela. Salvo a exigência legal, a interposição de recurso independe de caução. Muito importante isso aqui, ó. O STJ também já decidiu que para o interessado recorrer, não precisa recolher uma caução para ter esse direito. Já está pacificado, então, no nosso Tribunal Superior aí, que é o STJ. Se o recorrente alegar que a decisão contraria súmula vinculante, hoje o STF já expediu pelo menos 37 súmulas vinculantes, que vincula as decisões dos tribunais inferiores e também das autoridades administrativas a esta posição do STF, caberá à autoridade prolatadora da decisão impugnada, se não reconsiderar, explicar, antes de encaminhar o recurso à autoridade superior. Veja que coisa interessante. Aquela autoridade que estava aqui embaixo, aqui, que tomou a decisão, contrariou um enunciado, uma súmula vinculante do STF. A pessoa entrou com recurso dizendo, olha, você está tomando decisões contrariando o que já está sumulado no STF. Antes dele encaminhar para a autoridade superior, ele vai ter que explicar direitinho por que não acatou. As razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso, vai ter que fazer um arrazoado muito bem feito aí. Claro que vai pedir ajuda do jurídico para isso. O recurso administrativo tramitará máximo 3 instâncias. Salvo se tiver uma disposição diversa lá, interna, que permite você entrar até a maior autoridade do órgão, e tem mais de 3 instâncias. Esgotada essa via administrativa, lembrando sempre, você ainda tem a via judicial, uma vez que você não faz coisa julgada na via administrativa. E eu não preciso esgotar a via administrativa para somente depois recorrer na via judicial. Posso ir direto para lá. O bom, o ideal, recomenda-se que você faça o esgotamento dessas 3 instâncias para ter mais elementos para instruir a sua medida judicial. Bom, tem legitimidade para interpor recurso administrativo aí. Aquelas mesmas que têm legitimidade para fazer o requerimento. Os titulares de direitos, interesses que forem parte no processo, aqueles cujos direitos possam vir a ser indiretamente serem afetados pela decisão. Já vimos isso. As organizações e associações representativas de interesses coletivos, definimos interesses coletivos como aqueles interesses de grupos determinados, precisos, os donos de quiosques, os donos de uma atividade mercantil de uma área, os associados de uma cooperativa de catadores de lixo, ou os moradores de um bairro, os taxistas de uma entidade dessa qualquer. Os cidadãos ou associações contra interesses difusos, e definimos interesses difusos
como aqueles interesses que você não, que são de pessoas que são imprecisas, indefinidas, não quantificadas. Demos exemplos de assuntos que envolvem essas relações de consumo. Eu não sei precisar quantos consumidores vão ser beneficiados com isso. Ou então a questão que envolve meio ambiente, proteção ao patrimônio histórico. Interesses difusos. Precisos, imprecisos, definidos, indefinidos. Determinados, indeterminados. Salvo disposição legal específica, é de 10 dias para interposição de recurso, contados a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão que você está recorrendo. Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso administrativo deverá ser decidido no prazo de 30 dias também, a partir do recebimento dos autos pelo órgão competente. O prazo mencionado no parágrafo anterior poderá ser prorrogado por igual período por mais 30 dias, sempre com a motivação explícita. O recurso interpõe-se por meio de requerimento, no qual o recorrente deverá expor os fundamentos do seu pedido, de reexame da matéria, podendo juntar documentos que julgar convenientes aí. Veja só isso aí, ó. Salvo disposição legal em contrário, o recurso tem apenas efeito devolutivo, não tem efeito suspensivo, o processo não para, ele continua andando normalmente. Havendo justo receio de prejuízo, de difícil ou incerta reparação, a autoridade recorrida, ou imediatamente superior, poderá, de ofício, dar um efeito suspensivo a esse negócio. Para tudo aí. Vamos analisar o mérito desse recurso. Mas quem decide isso é a autoridade recorrida ou a superior. Interposto o recurso, o órgão competente para dele conhecer deverá intimar os demais interessados, para que no prazo de 5 dias úteis apresente alegações. Já vimos a forma de contagem. Se esse prazo aqui, se foi a ciência, foi dado na quinta-feira, não conto quinta, conto sexta, segunda, terça, quarta, quinta, último dia. Né? Tem sábado e domingo aqui. Dias de não expediente. O recurso não será conhecido, claro, se for fora do prazo, se for perante órgão incompetente, por quem não seja legitimado, exauriu já a esfera administrativa, as 3 instâncias. Na hipótese do inciso 2, que é perante o órgão incompetente, o que pode acontecer aqui? Ó? Será indicada ao recorrente a autoridade competente, sendo-lhe devolvido o prazo para recurso. Então a pessoa está recebendo, não vou aceitar o seu recurso, porque você está encaminhando para a autoridade competente, então vai lá refazer. Você tem que encaminhar para a autoridade tal. O não conhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida a preclusão, quer dizer, a perda do direito de peticionar, de recorrer. O órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular, revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida, se a matéria for da sua competência. Veja que interessante aí, ó. Então, o órgão competente, que vai decidir o recurso, imagina o superior lá, ele pode confirmar a decisão do órgão inferior, pode modificar, pode revogar, totalmente ou parcialmente, a decisão vai ser sempre motivada, isso aí já vimos, está no artigo 50. Se da aplicação do disposto deste artigo puder decorrer gravame a situação do recorrente,
este deverá ser cientificado para que formule suas alegações antes da decisão. De novo, se o recorrente, é novidade, alegar violação, de novo, do enunciado da súmula vinculante, imagine do STF, o órgão competente, para decidir o recurso, explicitará as razões da aplicabilidade ou não da súmula, conforme o caso. Vai ter que explicar direitinho essa situação. As autoridades, claro, têm evitado isso aqui, mas a lei prevê essa possibilidade. De repente tem um fundamento aí que pode até modificar, provocar uma revisão dessa súmula lá no STF. Acolhida pelo Supremo a reclamação fundada em violação denunciado da súmula, dar-se à ciência a autoridade que vai prolatar a decisão ao órgão competente para julgamento do recurso, que deverão adequar as futuras decisões em casos semelhantes, porque a súmula, a ideia é essa, para casos iguais, casos semelhantes, aplique-se o que está aqui pacificado nesse Supremo Tribunal Federal, ou então no STJ, nesse Superior Tribunal de Justiça, sob pena de responsabilidade pessoal nas esferas civil, administrativa e penal. Veja que essa autoridade pode pagar multas aqui, pode vir a ser demitida aqui, ainda pode responder criminalmente, pode ser presa por aqui. São esferas distintas, independentes. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando, claro, surgirem fatos novos. Veja que a revisão, para acontecer, tem que ter fatos novos, circunstâncias relevantes, suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. Então, você não pode solicitar revisão alegando injustiça. Você só pode buscar essa revisão de pena aqui quando tiver um elemento novo, um fato novo, uma circunstância nova que demonstra que a pena aplicada foi inadequada. Importante, importantíssimo da revisão do processo, não poderá resultar agravamento da sanção. Então, pode ter agravamento da decisão do recurso, mas da revisão, não. Bom, depois retomamos aqui para fechar nossa lei com outro quadrinho que faz a comparação das principais diferenças entre o recurso e a revisão, mais um para você levar para consultar durante a prova, tá certo?